Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de histórias. 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez. Hoje a história que eu tenho para vocês está escondida aqui, no meio destas todas que estão aqui atrás de mim. Será que a história que eu tenho aqui para vos contar é Os Dois Irmãos e a Bruxa? Não é. Será Zonzo o Cabritinho? Também não. Será O que fazer quando a tua casa é um zoo? Não. Qual será? Qual será a história que eu escolhi? Aqui está ela. Chibos Sabichões. Foi escrita por Olala Gonzalez. Estão preparados para ouvir esta história? Bem confortáveis? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Era uma vez 3 chibos. 3 chibos que viviam no cimo de uma enorme montanha. Mas estes 3 chibos não eram uns chibos quaisquer. Estes 3 chibos eram 3 chibos sabichões. Um era o chibo sabichão pequeno. Outro, o chibo sabichão médio. E por último, o chibão sabichão grande. O chibinho sabichão pequeno tinha uma barbicha muito pequenina e uns chifres muito curtinhos, e os seus músculos eram muito pequeninos. O chibo sabichão médio tinha uma barbicha nem grande nem curta, e os seus chifres não eram curtos nem compridos, e os seus músculos também não eram pequenos nem grandes. Já o chibão sabichão grande tinha uma barbicha grande e uns chifres compridos e retorcidos, e os seus músculos eram muito grandes. Os dias iam passando, e os 3 chibinhos iam comendo a erva viçosa e fresquinha da montanha. Até que um dia, de tanta erva comerem, os chibos acabaram com toda a erva que existia na montanha. Então, certo dia, fartos de já não terem nada para comer, o chibinho, o chibo e o chibão decidiram descer da montanha e dirigirem-se à outra margem do rio, porque na outra margem do rio existiam umas ervas fresquinhas e viçosas, mesmo apetitosas, e os 3 chibos, que eram muito gulosos, decidiram ir até lá. Mas para chegarem a esse lado do rio, era preciso atravessarem uma ponte muito grande e mas mesmo muito perigosa. É que debaixo dessa ponte vivia um ogre terrível. Tinha uns pés muito peludos e uns braços muito grossos, como troncos de uma árvore. E o nariz do ogre estava cheio de verrugas por todo lado. Este ogre era tão malvado, mas tão malvado, que ele vigiava esta ponte de dia e de noite, e ninguém se atrevia a passar por ali. Os chibos sabichões já tinham ouvido falar deste ogre terrível, mas aquela erva era tão apetitosa e eles eram tão gulosos que mesmo assim decidiram enfrentar o ogre. Então, todos juntos começaram a engendrar um plano para conseguirem passar a ponte para o outro lado. E assim fizeram. Encaminharam-se para a ponte e quando lá chegaram, o primeiro foi
o chibinho sabichão pequeno, com a sua barbicha pequena e os seus chifres curtinhos, muito decidido, avançou pela ponte. Patati, 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 patati. E quando o chibo sabichão pequeno chegou a meio da ponte, o ogre terrível apareceu e disse: quem faz patati, patati, patati na minha ponte? Sou eu, o chibinho sabichão pequeno. Pois então ficas a saber que eu vou-te comer. Ai, não me comas, que eu sou muito pequenino. Espera antes pelo meu irmão, o chibo sabichão médio. É mais gordinho do que eu. Irás gostar muito mais dele. O ogre pôs-se a pensar e depois disse: mais gordinho do que tu? Já me está a crescer água na boca. Bem, por aqui nunca ninguém atravessou, mas com esse chibo sabichão médio ficarei bem melhor servido. Passa, antes que me arrependa e te coma. E o chibinho sabichão pequeno aproveitou e atravessou a ponte a correr. Patati, 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 e depressa o chibinho chegou à outra margem do rio. Logo depois chegou o chibo sabichão médio, com a sua meia barbicha e os seus chifres pouco compridos. E o chibo sabichão médio, decidido, avançou pela ponte. Patatão, patatão, patatão. Patatão, patatão, patatão. Patatão, patatão, patatão. Quando o ogre ouviu os passos do chibo sabichão médio, o ogre deu um salto para a ponte e disse: quem faz patatão, patatão, patatão na minha ponte? Sou eu, o chibo sabichão médio. Pois tu é que és o chibo sabichão médio. Pois então ficas a saber que eu vou-te comer. Não! Estás enganado? Que eu ainda não sou crescido. Espera antes pelo meu irmão, o chibão sabichão grande, que é muito mais gordo do que eu. Tenho a certeza que vais gostar dele. Pois eu tenho muita fome. Mas se esse teu irmão é assim tão grandalhão, eu esperarei então por esse chibão sabichão grande para comer até me fartar. Passa, antes que eu me arrependa e te coma já. E o chibo sabichão médio foi a correr atravessar a ponte. Patatão, 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 e depressa chegou ao outro lado do rio. Algum tempo depois, o chibão sabichão grande apareceu e, com a sua grande barbicha e os seus chifres compridos e retorcidos, muito decidido, o chibão sabichão grande atravessou a ponte. E lá ia eu, patatão, 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 patatão. Só que, quando o ogre ouviu os passos do chibão sabichão grande em cima da ponte, o ogre deu um enorme salto e disse: quem faz patatão, patatão, patatão na minha ponte? Sou eu, o chibão sabichão grande. Pois então, tu é que és o chibão sabichão grande. Pois ficas a saber que eu vou-te comer. Pois a ver se te atreves, disse-lhe o chibão sabichão grande.
Ora, quando o ogre ouviu o que o Shibão Sabichão Grande lhe disse, o ogre ficou muito, muito zangado. Furioso, o ogre começou aos saltos pela ponte e o Shibão Sabichão Grande começou a correr em direção ao ogre. E quando os dois estavam quase cara a cara, o Shibão Sabichão Grande baixou a cabeça, bufou e marrou no ogre com todas as suas forças. E tal cornada lhe deu que o fez voar pelos ares e o ogre nunca mais voltou. Então, o Shibão Sabichão Grande atravessou a ponte. Patatão, 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 e foi juntar-se ao Shibo Sabichão Médio e ao Shibinho Sabichão Pequeno. E tanta erva comeram, que se transformaram em 3 Shibos Sabichões enormes. E sabem o que é que ainda hoje os Shibos Sabichões dizem pela montanha? Patatão, patatã, patati, nunca mais o ogre vi. E vitória, vitória. Acabou-se a história. Espero que tenham gostado desta história dos Shibos Sabichões. E tal como esta história está disponível aqui na biblioteca para virem requisitar, também todas estas que estão aqui atrás de mim e muitas outras que estão nas estantes podem ser requisitadas e podem ir ter com vocês aí a casa. Venham visitar-nos, venham requisitar uns livrinhos e não se esqueçam, sempre protegidos com as vossas máscaras. Está bem? Um beijinho grande para vocês, fiquem bem.